Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais uma aula, mais um bate-papo de estilo de segunda, né? Tô muito feliz a gente estar aqui podendo conversar. Hoje foi um dia tenso e quente por aqui. Quente não no sentido de calor, né? Embora o nosso tema de hoje seja esse, looks de verão, né? Elegâncias no look de verão. O clima mesmo, propriamente dito, literalmente, até que tá bom essa semana, né? Eu moro aqui no interior de São Paulo e as temperaturas caíram bastante, em torno assim de uns 10 graus comparado à temperatura da semana passada. Então está ótimo, ótimo mesmo, né, de temperatura. Mas a minha segunda já começou meio, eu falo que falou meio quente assim. Eu tive uns probleminhas com o meu computador, depois a minha cachorrinha morreu, né? Como a gente diz aqui, ela virou estrelinha. Mas vamos que vamos, né? E vamos focar aqui no nosso tema, que foi o tema mais pedido durante a semana, né? Eu fiz uma enquete e perguntei para vocês que tema vocês queriam, né? Ver que tema vocês gostariam de conversar comigo aqui. E aí vocês me disseram que queriam esse tema, né? Como manter a elegância, como ficar bonita, né? Ter esse lado mais elegante mesmo com as altas temperaturas, né? A gente sabe que fez calor, que agora tá mais fresco em algumas regiões do Brasil, mas que logo mais vai voltar a esquentar de novo, né? Então o que a gente tem que pensar, né? Quais são esses pontos que a gente precisa avaliar? Antes de entrar propriamente nas dicas, nas técnicas, né? Eu queria debater um pouquinho sobre o que é elegância, né? Parece uma coisa tão assim, distante, né? Nossa, um look elegante e tudo mais. E lembrando que as dicas que eu vou compartilhar com vocês hoje, as técnicas que eu vou compartilhar, elas são muito importantes para você que tem um negócio de moda, tá? Por quê? Porque a tua cliente, muitas vezes, ela chega na loja e quer uma orientação, né? Vocês sabem, já venho reforçando muito isso aqui, que hoje o serviço, a loja, ela não vende só um produto, ela entrega muito mais do que isso, né? Uma loja de sucesso oferece serviços, oportunidades, né? Não atende mais a sua cliente do mesmo jeito, só mostrando e tudo mais. E um desses fatores é saber auxiliar essa cliente com as demandas. E uma dessas demandas é essa, né? Às vezes a cliente fala, nossa, tô querendo uma roupa mais fresca para eu trabalhar. Tô querendo um look, né, mais elegante, mas sem perder a pose, porque eu trabalho num escritório e tá quente. Tudo bem, lá tem ar-condicionado e tal, mas quando eu saio para almoçar, não aguento de calor. Ou olha, eu tô fazendo home office, mas eu né, tenho muitas reuniões online, então eu também preciso ter elegância na minha casa, nem tem ar, eu sinto muito calor, como é que eu faço? Então você consegue orientar essa cliente nas demandas e também usar isso no seu dia a dia, né? Se você não tem loja, dá para aplicar, claro, todo esse conhecimento aí no seu dia a dia. Mas como eu falei para vocês, eu queria, antes da gente entrar na técnica propriamente dita, que a gente debatesse um pouco sobre a questão do que é elegância, né? Eu falei pra vocês, para algumas pessoas elas vão falar assim, ser elegante é usar salto, é estar toda produzida, né? Outras pessoas vão dizer assim, não precisa de salto, mas uma roupa mais clean, mais limpa, né? A outras vão dizer assim, nossa, usar roupa de grife, né? Então, para cada uma das pessoas, essa palavra elegância tem um significado, né? Ela pode ter um peso e uma medida muito diferente de pessoa para pessoa. Eu achei procurando, né, em pesquisas, uma frase que eu gosto bastante. Até deixei anotada que eu vou ler para vocês para não perder nenhum pedaço dela.
Elegância é a arte de não se fazer notar, misturada ao cuidado sutil de se deixar distinguir. Olha só, eu vou repetir, tá? Vou repetir porque eu achei essa frase demais. Para mim, ela retrata muito o significado da palavra elegância e eu vou explicar para vocês por que eu acho isso. Então, vou repetir a frase. Eu não sei quem é o autor dessa frase, tá, gente? Eu achei ela na internet, achei ela legal, até tentei procurar o autor, mas não tinha visitadas em vários lugares, então não sei dizer especificamente de quem é. Mas é o seguinte, elegância é a arte de não se fazer notar, misturada ao cuidado sutil de se deixar distinguir. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que significa isso? Né? Significa que quando você tá elegante num look, você não é aquela pessoa que chama atenção por algo muito chamativo, né? Como se fosse uma cor muito vibrante, alguma coisa que todo mundo não vai passar despercebido. Tem até um ditado, né, que as pessoas falam, a fulana pendurou a melancia no pescoço, né? Tipo, para chamar tanta atenção, ela pendura um objeto grande, né? Tem um ditado que diz um pouco disso. Então, estar elegante você não precisa usar desses artifícios, cheguei, mas a composição tem tanto cuidado, foi tão pensada, tão elaborada, que mesmo assim ela não passa despercebida, né? E para mim, o que isso significa? Né? Além de toda essa tradução, interpretação, eu vejo a elegância como algo autêntico, né? Algo que não depende de dinheiro, que não depende de marca, que não depende de grife, né? Depende de outros pontos. E depende da personalidade, da educação, e a palavra assim principal para mim é autenticidade, né? De ser quem você realmente é e explorar esses pontos de uma forma positiva, né? E também eu vejo como a composição de um look que cabe para qualquer situação, né? É aquele look que você coloca e você pode, de repente, trabalhar, passear, sabe, ir para um restaurante, ficar em casa, né, transitar em ambientes diferentes, sem chamar a atenção, mas ao mesmo tempo sendo notada, né, sendo observada como bonito, como certo ponto, não só a questão, eu não acho que elegante tem a ver com sofisticado, tá? Às vezes é um elegante super casual, né? É um elegante super esportivo, né? Então não acho que o nome elegante seja algum sinônimo de sofisticado, né? Como eu falei na frase, eu acho que sim, que são cuidados quando a gente pensa em todos esses elementos do vestir, né? Então quando a gente olha o estado do nosso calçado, se o calçado tá bonito, se não tá com aquela pontinha toda esfolada, com um salto ralado, né? Então tem o cuidado com o todo, né? Você olha, a calça tem um bom corte, a calça, né? Ela foi pensada, os elementos naquela composição tem uma certa harmonia, né? Nada grita, nada chama tanta atenção, mas tudo se conversa, né? Então eu vejo muito disso na característica do elegante, né? Ter bom gosto, né? E aí o gosto é zênia, né? Eu acho que é isso mesmo. O bom gosto é algo muito individual. Por isso que eu falei pra vocês. De repente, né? Eu coloquei esse brinco, alguém pode falar assim, nossa, que lindo, a Paula tem bom gosto. A outra pode olhar pra mim e falar assim, meu, nada a ver esse brinco, não ficou bom pra ela, né? Muita informação, batom, brinco, blusa com textura, né? Então, o bom gosto acaba sendo algo muito, acho que muito individual, sabe?
e algo muito subjetivo. A elegância, eu acho que ela foge um pouco dessa questão do gosto mesmo, sabe? Do que um gosta e do outro não gosta. Mas essa sutileza, sabe? Esse cuidado com cada um dos pontos do vestir. Com o cabelo, com a maquiagem, com os acessórios, né? O cuidado mesmo deles estarem em ordem, num bom corte, num tecido interessante, num caimento, no tamanho certo, né? E várias outras coisas. E aí, quando a gente fala de verão, a gente tá falando de temperaturas, né? Como eu falei pra vocês, essa semana deu uma refrescada aqui onde eu moro. Mas semana passada, meu Deus do céu, sabe assim, a sensação térmica de 40 graus, nada, tudo que você colocava. Eu adoro colar, pulseira, bracelete, brinco, mas aquilo parecia até que me incomodava de uma certa maneira, né? Dependendo do lugar onde eu fosse. Eu falava assim, nossa, eu não consigo colocar tudo, né? Eu tenho que colocar uma coisa ou outra, porque até isso parece que tá me deixando com calor, né? Então, como é que eu faço nesses dias super quente para trazer essa autenticidade, essa preocupação, esses elementos interessantes para o vestir? Eu acho super importante a gente pensar em pontos, né? Que separadamente a gente pensa separado, mas depois a gente une esses pontos para a composição do todo. Porque o vestir não é só essa camiseta, né? Eu não ando só com ela. Tem todo um repertório. Vai importar a lingerie que eu tô por baixo, a calça, o calçado, os acessórios, o meu cabelo, a maquiagem, né? Pra traduzir essa imagem de elegância e tudo mais que uma pessoa deseja passar. Então, quais são esses elementos importantes que eu considero, principalmente para a gente pensar no verão, tá? Como é que a gente escolhe uma roupa para transmitir essa elegância? A gente tem que pensar na cor, tá? Eu vou explicar por quê. A gente precisa avaliar a modelagem, a gente precisa avaliar a fibra do tecido, ou seja, a composição daquele tecido, daquela roupa. E é bom a gente também pensar no calçados e nos acessórios. Então são quatro, né? Eu tô olhando aqui minha colinha para não esquecer de nada. Então esses 4 pontos eu considero bem importantes da gente pensar, tá? Cor, modelagem, a composição do tecido e os acessórios, né? Que incluem os calçados. Vamos começar falando da cor, né? Então cor no verão para ficar elegante. Que cor a gente traz para o verão? Quando a gente pensa em cores, todo mundo fala, né? O pretinho básico, elegante. Aquela cor é sempre elegante, tal. A gente tem no verão uma preocupação com a absorção, né, de calor ou não. Quando a gente pensa que a cor, ela pode trazer frescor, né, para aquilo que a gente está vestindo, faz todo sentido. E isso não é imaginação da minha cabeça. A Paula tá falando que essa cor passa frescor, não só de transmitir, mas de sentir mesmo, né? Mas tem ciência, tem toda uma comprovação técnica em relação a isso. Quando a gente pensa em pessoas que vivem no deserto ou que tenham que atravessar um deserto por algum motivo, elas utilizam mais no sol, né? Elas utilizam roupas claras. Por quê? A roupa clara, ela tem um efeito de refração, né? Ela não absorve o calor, ela retrai o calor, ela tira o calor do corpo. E quando eu tô com uma roupa escura, eu tenho um efeito contrário, um efeito de absorção, né? Isso, os arquitetos também estudam quando vão pensar na cor dos ambientes e tudo mais. Não só na mensagem que a gente quer passar, mas também no efeito, né? No que o nosso corpo vai sentir daquela cor. Então, se a gente for pensar nisso, fica muito claro pra gente que as cores claras são melhores para trazer esse frescor para um look de verão. Então, eu vou pensar num vestido
É melhor um vestido branco ou um vestido preto? É melhor um vestido branco. É melhor um vestido off-white, amarelinho, ou melhor um vestido azul marinho? É melhor um vestido claro, né? Então a gente pode trazer cores claras pro nosso vestir. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma imagem aqui para vocês verem comigo. Deixa eu olhar aqui. Vocês estão vendo essa imagem? Aqui a gente tem looks com cores claras, né? Vocês estão vendo a imagem? Escrevam aí pra mim, só para saber se deu certo. Dividir com vocês aqui a imagem. Eu coloquei aqui, é a primeira vez que eu tô usando esse recurso. Não sei se vocês estão vendo, se só eu tô vendo. Né? Mas a gente tem calça clara com camisa, né? A gente vai falar de modelagem agora, da questão da elegância. Ah, sim, estão vendo, então tá ótimo. Camisa, né? É o nosso próximo item. A gente tá primeiro falando de cor, depois a gente vai entrar na modelagem. Mas olha só, looks claros, nada assim de sofisticação, mas super elegantes, né? Então a maioria aí, todos, tem tênis, tem rasteira, né? Tem uma sandália tipo gladiadora, né? Então a cor já ajuda nesse sentido. Além de ser muito mais fresca, né? De fazer esse efeito mesmo técnico de refração, de trazer esse frescor, ele deixa o look mais elegante. Então é uma opção legal pra gente pensar em look, né, de verão, tá? E depois, né, então a gente já viu que cores claras ajudam, contribuem, né, para não aquecer tanto, para não esquentar a gente. Então tem as cores lavadas, as candy colors e tudo mais. E aí a gente vem com a questão da modelagem, né? Deixa eu falar, vou falar da modelagem, depois eu falo do tecido. O que eu tô falando de modelagem? A modelagem, quando a gente for pensar em, por exemplo, uma calça, a gente tem vários tipos de modelo de calças, né? A gente tem calça skinny, calça reta, calça flare, calça pantalona, e várias outras, né? Bootcut e tudo mais. Tem shorts, tem bermuda ciclista, bermuda soltinha, bermuda de tudo quanto é jeito. Blusa também, né? Blusa mais justa, camisa mais larga, né? Oversized e tudo mais. Quando a gente pensa nesse frescor, a gente pensa também em nada muito justo. Por incrível que pareça, eu já vi várias pessoas falando assim, eu vou colocar uma regatinha dessas, tipo segunda pele, bem fininha, justa no corpo. Aquela regatinha, às vezes a alcinha fina, às vezes vai esquentar mais do que uma camisa de repente, manga curta, por exemplo. Que é outro item que a gente vai falar, que é a questão do tecido. Mas por que eu tô falando isso? Pela questão dela tá justa, né? Então, peças muito justas dificultam mais essa questão da respirabilidade, né? Respirabilidade, será que essa palavra é correta? Mas assim, não a gente usar uma roupa extremamente larga e tudo mais, embora esteja na tendência, e é uma das coisas que trouxe, né, esse conceito de conforto que está vindo muito forte desde o ano passado, né? A gente vê peças mais soltas realmente, mas eu não estou nem necessariamente falando disso, de uma tendência oversized, né, de uma coisa muito grande no corpo, mas estou falando de uma peça mesmo que não fica tão justa, tão colada. E a gente percebe isso muito com calça, né? Quando a gente é possível usar calça no verão? É super possível, né? Se você priorizar cores claras e uma modelagem mais fluida, mais ampla. Deixa eu ver, eu acho que eu separei algumas imagens aqui também. Olha só, aqui a gente tem
o branco e a camisa azul. Até os dois looks são bem parecidos. Tá vendo? É um look elegante, é um look bonito de verão, com camisa e uma calça clara, né? Então traz essa coisa da elegância, do frescor, e tem um tecido interessante, né? A gente vai falar do tecido também. É que uma coisa está muito atrelada à outra. Quando a gente mistura todos esses elementos, o resultado é muito melhor. Então, toda vez que eu vou dar um exemplo, eu acabo atrelando outro elemento que eu nem falei ainda, mas vocês já estão, acho que vocês estão conseguindo me entender, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algumas outras imagens. Essa aqui ficou grande, mas é uma pantalona também. Eu gosto, acho super interessante pantalona. Tá vendo? Com tênis, com rasteira, né? Então é uma peça legal. Depois a gente tem também a calça de sarja, mais levinha, né? Olha só, a gente tem dois looks aqui bem legais também. Um com uma camisa branca e o outro com uma muscle tee, né? Essas de ombreiro, regata, que também é uma peça meio tendência, mas que fica legal. Aí você fala pra mim, nossa, Paula, mas ela é preta nessa foto. É a melhor opção? Não é a melhor opção, mas ela tem a manga bem cavada. Se o tecido dela for um tecido, né? A gente vai falar que é o nosso próximo tema dos elementos aqui da elegância. Se for um tecido adequado e tudo mais, pode ser uma opção interessante. Mas se você quisesse trazer ainda mais frescor, poderia pensar em outras cores, como de repente um amarelo, um lima, um rosa claro, um azul bebê, ficaria muito bonito, bem elegante também. Entendeu? Então tem muitas opções para se pensar, né? Deixa eu voltar aqui, tá? E aí a gente falou de cor, né? Para manter essa elegância, e o objetivo que é não esquentar muito. Então as cores claras melhores do que as escuras, tá? A gente falou da questão da modelagem, ou seja, é melhor a gente ter uma peça que não seja tão colada ao corpo, né? Eu tenho um body que ele é bem justinho no corpo, ele fica lindo numa composição com uma pantalona, né? Faz essa coisa meio peça justa, peça solta, eu gosto, né? Ou com uma saia midi e tudo mais. Mas eu confesso que esse body eu tenho dificuldade para usar, porque a consultora também erra, tá, gente? A gente não acerta sempre nas compras. Consultora é humana como qualquer outra pessoa. E nem sempre a gente faz tudo perfeito. A gente conhece as técnicas, tá? Mas a gente também erra. Nem sempre o nosso look é lindo, nem sempre a gente faz compra super assertiva. A gente erra menos, claro, com certeza, mas a gente erra. E esse body que eu tô comentando com vocês, ele é um body de um tecido muito quente. Ele não tem manga, assim, né? Ele não é de alça, mas é sem manga. E ele tem as costas, um decote mais profundo nas costas. Então, quando você experimenta e põe aquela peça, você fala assim, ai, bacana, vai modelar, eu vou poder usar com uma saia midi mais soltinha, com uma calça flare, com uma pantalona, vai ficar lindo. E fica realmente. O único problema é que o material, o tecido desse body, ele não respira nem um pouco. Qualquer momento, se eu transpirar um pouquinho, eu fico com aquela marca, mesmo não tendo manga, né? Ele marca. Fica, sabe aquela famosa pizza debaixo do braço? Fica assim, porque ele não respira. Ele é um tecido sintético, né? Então, um look elegante e fresco para verão, a gente precisa ter cuidado na etiqueta. A gente precisa olhar a etiqueta. Para quê, Paula? Para que eu vou olhar a etiqueta? Para entender a composição desse tecido. E para você que tem uma loja, a mesma coisa. Quando você for comprar as peças,
você tá lá no seu fornecedor, selecionando, né? Ou se ele manda o catálogo para você escolher, é importante você avaliar isso também. Porque dependendo do tipo de cliente que você trabalha, isso vai fazer diferença para ela. Tem cliente que não se importa, que gosta, né, de um tecido mais sintético. Um dos principais e mais conhecidos usado no vestuário é o poliéster, né? Mas você pode, às vezes, comprar peças de composição mista. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem as fibras naturais, o algodão, o linho, a seda, né? Aquelas que vêm da própria natureza. Por isso que eles chamam naturais, né? Eles são mais caros, mas em compensação eles têm maior respirabilidade, né? O algodão é o mais conhecido deles, né? E mais tradicional, ele respira. Em compensação a gente tem as fibras, né, sintéticas, que são as fibras que são produzidas, né, artificialmente. A gente tem o mais conhecido deles, que é o poliéster. Mas a gente tem também tecidos que misturam essas duas fibras, misturam uma fibra natural com uma fibra sintética, deixando a composição daquele tecido com uma fibra mista. E essas fibras mistas são interessantes. Por que disso? Porque cada tipo de tecido tem características específicas. Os naturais são mais de respirabilidade, então no verão eles são ótimos. O poliéster, ele é ótimo para o inverno, né? Porque ele vai manter a temperatura. E ele também, qual é um outro aspecto que as pessoas valorizam? Ele não amassa, né? Ele não é aquele tecido, o linho, só da gente respirar já tá amassando. A seda, a mesma coisa. O poliéster não amassa, né? Então ele é um tecido muito prático. Então muitas pessoas gostam disso. E quando a gente põe numa composição mista, a gente olha lá na etiqueta, tantos por cento de algodão, tantos por cento de poliéster, a gente vê que tem uma mistura que ele traz um pouco das características dessas duas fibras. Traz um pouco da respirabilidade do tecido natural, da fibra natural, e traz um pouco dessa questão tecnológica do sintético, de não amassar e tudo mais. Então pode ser alguma coisa interessante, tá? Então se você trabalha, se você tem uma loja, preste atenção na etiqueta. Eu já cheguei a comprar uma roupa na Zara que eu adorei. Adorei. Achei lindo, tava com preço bom e tudo mais. Aí eu olhei a etiqueta e vi que ela não podia ser lavada na água. O que isso significa? Que é uma peça que eu preciso ter um cuidado. Toda vez que eu usar e for lavá-la, eu vou ter que levar uma lavanderia, porque ela só pode ser lavada a seco. E a gente não tem como lavar a seco em casa, a gente não tem essa tecnologia em casa, né? Então, a gente olhar a etiqueta de uma peça na hora de comprar é super importante. E quando a gente tem isso, que a gente transpira muito, né? E, às vezes o tecido sintético, ele deixa até um mau cheiro, principalmente para as pessoas que transpiram demais. Então é interessante evitar tecido 100% poliéster, né? Então, Paula, eu não vou ser elegante se eu usar um tecido poliéster? Claro que vai, né? Não existe, quem usa poliéster não é elegante, de maneira alguma, não estou aqui para dizer isso. O que eu tô querendo o nosso foco é elegância no verão. Então você precisa prestar atenção na sua temperatura corporal. Você é uma pessoa que transpira muito, né? Você tá frequentando lugares onde você não vai ter, né? Tá muito quente, não vai ter o ar-condicionado, aquilo pode incomodar. Então evite o poliéster, né? Então vá mais para as fibras naturais ou mistas, né? E para isso, como é que você sabe, Paula? Como é que eu olho pro tecido e vou saber? Às vezes é difícil, né? Isso com o tempo você vai reconhecendo, mas tá tudo escrito dentro da etiqueta da peça. Tá lá anotadinho o percentual de cada uma. Então dá uma olhada lá, tá? É muito, muito, muito importante. O que mais que eu anotei aqui? E aí quando a gente pensa em elegância e o elemento tecido, né? A gente falou das cores, da modelagem, agora a gente tá falando do tecido.
A gente tem também não só a composição da fibra, mas um outro tipo de característica que é tecido plano e tecido em malharia, né? A malha em si. Tecido plano são os tecidos mesmo. E a malha, muitas pessoas chamam até de viscolaicra, né? É diferente. A malha é um tecido tipo de uma camiseta, né? E o tecido plano é como se fosse um tecido de uma alfaiataria, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês compreenderem. Os tecidos planos, eles costumam passar um pouco mais dessa sofisticação do que a malha, tá? Como eu disse lá no comecinho dessa aula, elegância não é sinônimo de sofisticação no vestir. Você pode ser elegante num look extremamente casual. Então, Paula, de repente, se eu usar malha, eu posso ficar elegante? Sim. De repente é um vestido com uma modelagem interessante, uma cor bonita, né? Você vai misturar os acessórios certos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Por que não? Né? De repente você vai colocar uma rasteira legal, vai trazer, né, essa composição autêntica, sutil para o look, vai ficar elegante, né? Então não necessariamente um anula o outro. Quando a palavra é elegância, mas quando a palavra é sofisticação, né, uma coisa mais de formalidade, né? Então, preciso transmitir uma imagem mais formal, preciso emitir uma imagem mais sofisticada, né? Aí sim é bom evitar a malha. Aí é melhor ter uma composição com looks, com peças em tecido plano, tá? Tanto que eu até brinco, né? Eu falo de blazer. Pra mim não existe blazer de outra coisa além de tecido plano. Eu vejo, blazer de moletom, blazer disso, blazer daquilo. É blazer. Eu acho que é uma imitação de um blazer. É um casaco, mas não é um blazer. Pra mim, blazer é aquela peça feita em tecido plano com forro. Isso pra mim é blazer, né? E aí tá atrelado um pouco essa história da elegância aliada à sofisticação, aliada à formalidade. Agora, um casaco que imita um blazer num tecido de malha, num tecido de moletom, sem forro e tudo mais, vai trazer uma composição completamente diferente. Pode ser elegante? Pode, mas não é sofisticado, nem é formal, tá? Ele vai ser um look completamente informal. Então, os elementos que compõem a peça falam muito sobre elas, tá? Então, às vezes, eu vejo muito por aí regras prontas. Tipo, todo mundo tem que ter no armário isso. Ou toda mulher tem que ter um vestidinho básico. Gente, não funciona. E a mesma coisa nisso. Para ser elegante, precisa ter um blazer. Para ser elegante, precisa ter uma calça em alfaiataria. Não, tá? Elegância não é sinônimo disso, tá? Como eu falei pra vocês, é um paralelo, entendeu? A gente pode ser elegante com uma calça de sarja e uma camiseta. A gente já viu nas outras imagens, né? Agora, sofisticada, formal, são outros atributos, tá? Então, esqueçam regras prontas. Avalie a peça como um todo. Como eu falei pra você, tem blazer de tudo quanto é tipo, né? O corte, o acabamento, os botões, o forro, né? Isso, e aí você vai vendo os elementos que compõem essa peça para você entender o grau, né? Se é sofisticado, se é formal, se é informal, né? Dos elementos dessa peça. Numa calça, a mesma coisa, né? A calça, de repente, pode ter a mesma modelagem. Então, vamos pensar numa pantalona em jeans e uma pantalona em seda, né? Os dois são elegantes? Os dois podem fazer um look elegante. Mais um look sofisticado, muito provável que venha dessa peça em seda,
dessa pantalona em seda, não da pantalona em jeans, porque o jeans não é uma base sofisticada, né? Ela traz informalidade, ela pode trazer elegância, mas ela não é sinônimo de sofisticação. Deu para entender um pouquinho dessa diferença, né? Quando a gente vai montar as palavras que a gente usa, como a gente quer interpretar o vestir como um todo. Por isso, né? Para ficar sofisticada, coloque uma pantalona. Não é só a sofisticação, não é só da modelagem, mas da peça, né? Do tecido da peça, da cor, do acabamento, né? Vários outros detalhes que vão levar a essa sofisticação. Né? Agora, se eu falar assim, para ficar elegante, use uma pantalona. Aí é verdadeiro, né? Porque a pantalona traz essa coisa elegante, né? Muito mais do que uma peça muito justa, né? Então a gente tem que pensar, recapitulando aqui, elegante no verão, quais são os pontos que a gente avalia? A gente começou falando das cores, né? Depois a gente passou pela modelagem, e aí a gente entrou na fibra, né, na composição do tecido, e agora a gente entra na questão dos acessórios, né? Então é bem legal, né, nessa composição. Um acessório queridinho de verão são os lenços, né? No inverno eles molduram muito o rosto, né? Servem para aquecer o pescoço e tudo mais. Mas os lenços de tecidos também, ou uma seda, ou um tecido acetinado, tudo mais, né, ou uma viscose, são tecidos interessantes, né, pra gente brincar agora no verão, para usar como cinto, para dar uma torcidinha e usar no pescoço. Até postei uns dias atrás uma foto assim, né, pulseiras, brincos, que a gente pode trazer como elementos dessa composição mais elegante pro look, tá? Ok, Paula, acessórios para tubinho, eu gosto muito de vestido tubinho. Como usar? O vestido tubinho, ele é considerado uma peça clássica, né? Uma peça até atemporal, né? Que nunca sai de moda, tá sempre, né? Dá pra, às vezes você investe nessa peça, nesse tubinho, dá pra você usar por anos, né? Ou às vezes dá até pra garimpar um tubinho num brechó. Qual é o meu conselho para trazer elementos de elegância para esse tubinho, tá? Ele pode ter o corte todo reto, né? Que é a característica da peça, mas não marcando demais, não justo demais, sabe? De marcar muito o bumbum, de marcar muito todas as curvas, tal. Aí ele vai um pouquinho caminhando para um lado muito sensual, né? Eu gosto do tubinho nessa perspectiva da elegância, quando ele é feito num tecido interessante, né? Com uma certa estrutura, porque ele já é uma peça que não é solta no corpo, né? Mas também ela não precisa ser colada, né? Ela não precisa ser... Como é que é o nome daquilo que a gente usa, que teve um tempo? Uma bandagem, né? Ela não precisa ser uma bandagem no seu corpo colada, mas ela pode emoldurar o corpo, né? Sem trazer essa coisa meio justa demais. O comprimento é de cada um. Quando a gente pensa na questão da elegância, a gente pensa no comprimento que não vai trazer um desconforto, né? Aquela peça que a gente tem que estar toda hora puxando, porque senão vai aparecer uma parte do corpo que a gente não quer mostrar, não é tão elegante, né? Então, para algumas pessoas, o tubinho elegante vai ser próximo à altura do joelho, um palmo para cima do joelho, para outras vai ser para baixo do joelho, entendeu? Então, tudo vai depender do estilo mesmo para usar, né? Para definir o comprimento dessa peça. Mas um ponto para mim é esse, um ponto que gere conforto, que você consiga sentar, levantar, caminhar, sem se incomodar que a peça vai subir, vai ficar desconfortável, tá? Então eu penso mais nisso, sem pensar
exatamente no comprimento ideal, certo e perfeito. Acho que vai muito de cada um. E eu pensaria num tecido com uma certa estrutura, para não marcar o corpo e tudo mais. Ai, Paula, mas eu tenho um tubinho de um tecido tipo uma viscose. Ele é mais molinho, verão, cara de verão e tudo mais. Então, valorize a lingerie que você vai colocar por baixo, né? Às vezes você põe uma calcinha maior, que não vai marcar tanto, né? Ou aquela calcinha tipo segunda pele, que não aparece muito assim, ou uma tipo shortinho, né? Então, cada um tem o seu segredo aí que traz conforto e também não marca tanto no look, né? Eu adoro a calcinha maior, acho que pra mim é ótimo. Também gosto do modelinho tipo um shortinho, né? Que eu acho que como se fosse uma segunda pele. E aí o vestido que é mais molinho, um tecido mais fluido, menos encorpado, desce e acaba não marcando, né? Eu acho legal, eu gosto disso. Não gosto dele marcando o corpo. Como a gente falou, a questão da modelagem, né? Tudo que marca muito o corpo foge um pouco desse adjetivo de elegância, né? Paula, mas ser sexy não é ser elegante? Depende, né? A gente tem elementos sensuais que podem trazer elegância ao look, né? Um decote bonito, um corte bonito, uma fenda interessante, uma transparência. Pode ser elementos sensuais que vão também trazer elegância ao look. Agora, uma roupa muito justa, eu já não considero uma roupa tão elegante, né? Por conta disso que eu falei. Ela às vezes não traz o conforto, você tem que sempre ficar ajustando, preocupado e tudo mais. E isso já quebra um pouco dessa questão do adjetivo da elegância. Então vamos lá, a gente falou de vários elementos, né? Cor, modelagem, tecido, né? A fibra e os acessórios. E como é que eu penso no todo, Paula? E agora, que é isso na prática? Na prática, o que a gente está falando? Eu vou usar roupa de alcinha? Posso? Isso é elegante? Não é elegante? Tudo nessa composição de elegância, a gente tem que pensar em mostrar a pele sem muitos exageros, né? Então, o que eu falei para vocês, do lado sensual e o lado elegante, né? Eles podem se conversar? Podem, mas não, né? Quando a gente vai para os extremos, né? Então, mostrar pele sem exageros pode ser sim parte de um look elegante, né? Que mais? Então, eu posso usar uma regata? Sim. O que vai ser mais elegante? A regata fininha ou a regata com a alça mais larga? Muito provável, né? Cada peça, na sua modelagem, na sua composição como um todo, mas muito provável que essa alça mais larguinha seja mais elegante do que a alça mais fininha, tá? Então, o que traz elegância para um look? Às vezes, pensar nos elementos dessa peça. Um recorte diferente, uma textura, um bordado, um detalhe, a costura, né? Então, vamos pensar, colocar um colete, né? Então, eu gosto muito disso. Acho que a terceira peça é algo que sempre agrega para o look, né? Agrega nesse sentido, de trazer um pouquinho mais de bossa pro look, sabe? De elegância e tudo mais. Então, você colocou lá uma calça jeans, uma regata, mas coloca um colete por cima, eu acho que fica muito legal. Coloca um kimono, né? A gente tem aí versões de kimono super frescos, lindos, né? Fica muito interessante. Você pode até brincar com lenço. Eu ia até trazer meu lenço aqui, acabei esquecendo. Mas às vezes você põe o lenço na vertical aqui, imitando uma terceira peça, e põe um cinto por cima do lenço, fica bem legal, fica muito bonito.
o lenço fica parecendo quase que um colete, né? Eu adoro, acho que fica bem sofisticado, bem diferente, bem criativo, né? Então dá para trazer esses elementos. Então a terceira peça é sempre uma coisa muito interessante, né? E aí os detalhes, gente. Os detalhes mesmo, o calçado, né, o cuidado com o calçado, a composição do tecido. Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui a gente tem um colete, né? E aqui tem um colete claro também. Então, uma saia, olha só, não é uma saia tão comprida, né? Uma saia mais evasê, né? Mais rodadinha, mas com tecidos interessantes, né? A gente tem uma peça em tecido plano, uma blusa em tecido plano, a gente tem um colete também em alfaiataria, e ficou legal, né? Na primeira ali a gente tem o jeans, um escarpão, uma camiseta e um colete, né? Então eu gosto muito do colete. Acho que o colete é algo que traz essa bossa, essa elegância, né? Esse detalhe pro look. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que eu não mostrei ainda pra vocês. Olha só, a gente tá falando do lenço, né? Às vezes um detalhe. Eu falo pra vocês, né? Lembra da frase que eu li ali no comecinho, né? A elegância tem aquele cuidado sutil de se deixar distinguir, né? Então a gente traz isso nos cuidados, nos detalhes mesmo, né? Na nossa preocupação. Isso é sinônimo de elegância. O sapato de bico fino fica mais elegante com qualquer peça? É uma pergunta, uma afirmação? O sapato de bico fino, ele tem sim uma mensagem mais elegante, mais sofisticada do que o sapato de bico redondo. O sapato de bico fino normalmente ele ajuda a alongar a silhueta, né? Então ele tem essa coisa do bico fino, diferente do redondo. O redondo é mais romântico, né? Mais esse lado romântico, mas não posso nem falar feminino, porque o bico fino é mais feminino, é mais sensual do que o redondo. Ele traz, sim, de uma maneira nua e crua, sim, o bico fino traz mais elegância e sofisticação que o redondo. Mas é claro que vai depender da cor, do material, do calçado, né? Então, se eu vou colocar, de repente, um calçado de bico fino de couro sintético, né? Ou transparente, de plástico, né? E vou colocar um sapato de bico redondo, bonito, de couro, com uma fivela interessante e tudo mais, ele vai ser mais elegante do que o outro. Quer ver? Até tem um sapato aqui, né? Olha só, né? Ele tem uma corrente, né? Que traz um pouquinho mais essa questão da sofisticação. É quadrado? Né? Então tudo no vestir é uma questão de comparação. Ele pode deixar o look elegante? Pode sim, mas se ele tivesse bico fino, ele seria mais? Seria também, seria mais elegante. Olha só, outra situação com lenço, né? Acho que o lenço também dá uma bossa, dá uma brincadeira no look, né? De trazer um pouquinho mais dessa questão de deixar o look mais interessante. Posso combinar a cor da bolsa com a cor de sapato? Pode, tá? Aí você vem perguntando pra mim, essa questão de bolsa e sapato da mesma cor, isso é um look elegante? Isso tem mais características tradicionais e clássicas, né? Dentre os estilos universais, a gente tem um que chama clássico, elegante e tudo mais, né? Mas é diferente dos adjetivos que eu tô usando para vocês aqui. Quando eu falo de elegante, eu não tô falando necessariamente de um estilo, mas eu tô falando de um adjetivo
que contribui para que essa mensagem seja transmitida pela sua imagem pessoal, certo? Agora, quando uma pessoa ela põe um look onde bolsa e sapato tem a mesma cor, isso é muito característico de uma pessoa de estilo clássico. Mas isso também pode ser sinônimo, né? Pode ser adjetivo, a gente pode caracterizar como adjetivo de elegância. Mas, Paula, e se eu misturar? E se eu trouxer cores diferentes, eu não vou estar elegante? Vai, tá? Eu posso, de repente, usar uma bolsa marrom e um calçado nude e vai estar super elegante. Eu posso, de repente, usar um calçado, uma bolsa nude, um calçado azul marinho e tá elegante, né? Então, não necessariamente a combinação é uma exigência para um look elegante. Não, essa combinação é uma característica do estilo clássico. Pessoas de estilo clássico gostam desse combinadinho. Agora, um look elegante, ele tem uma sintonia entre calçado e bolsa. Essa sintonia não necessariamente precisa ser a mesma cor, mas uma mesma proposta, né? Que nem ela não vai misturar um escarpão de bico fino e salto fino com uma bolsa de palha, né? Que tem propostas diferentes. A bolsa de palha vai ficar bonita com uma rasteira, com uma sandália e tudo mais, que pode fazer uma composição elegante para um look de verão, certo? Agora, um escarpão de salto fino vai combinar como? Vai combinar com uma bolsa carteira, vai combinar com uma bolsa pequena, né? Com uma bolsa de couro, com materiais que se conversam e tudo mais. Então, tem mais o elegante. Não necessariamente precisa ser da mesma cor, mas que tenham elementos que criem essa sintonia, essa harmonia entre calçado e bolsa, né? A mesma coisa quando a gente pensa em cinto. Eu preciso combinar o cinto com bolso, calçado? Não. Quem gosta de tudo combinadinho são pessoas de estilo clássico, né? Se você não tem esse estilo, se você gosta mais de trazer essa diferença, não tem problema nenhum. O look pode continuar sendo elegante, com sapato, bolsa e cintos diferentes, mas precisa ter uma harmonia, uma conversa entre eles, no material, na textura, né, na mensagem que eles transmitem, certo? Mais alguma pergunta, meninas? Nem sei quanto tempo tô falando aqui. Tô falando há quase 1 hora. É que é uma aula mesmo, né? Eu passei vários pontos aqui para vocês de informação que a gente caracteriza na hora de pensar nessa questão do look elegante, né? Como eu falei lá no comecinho dessa aula, né? Eu adoro a frase que elegância, vou até ler porque não é minha, não é da minha autoria. Elegância é a arte de não se fazer notar, misturado ao cuidado sutil de se deixar distinguir, né? Então você não passa despercebida, mas você não precisa pendurar uma melancia no seu pescoço, né? Você se veste de forma autêntica. E aí no verão, como é que a gente mantém essa elegância? Eu falei para vocês, né, de 4 pontos importantes: a cor, a modelagem, a fibra na composição do tecido da peça e pensar no calçado e no acessório, né? Então, avaliando todos esses pontos, a gente consegue selecionar as peças que vão transmitir essa elegância no look. Falei também, né, que elegante é diferente de sofisticado, né? Que elegante não significa usar roupa de grife, elegante não significa usar roupa de marca, né? Ou usar roupa cara. Elegante tem uma outra característica, né? Que um look pode ser elegante, sofisticado, mas um look também pode ser elegante e casual. Um look pode ser elegante com roupas de grife, mas também um look pode ser elegante com roupas de loja de departamento, tá? Adoro a cor vermelha. Tenho que me policiar a respeito disso? Eu acho que não, ô Neuza, tá?
eu acho que é possível fazer looks elegantes com a cor vermelha. Vamos pensar numa, sei lá, numa saia vermelha, tá? Uma saia vermelha midi, ela pode fazer um look elegante e fresco pro verão. De repente você joga uma blusa em off-white, não necessariamente um branco, sabe? Um off. E aí você coloca uma rasteira, ou uma sandália nude, entendeu? Põe uns acessórios interessantes, vai ficar super bonito, vai ficar fresco, né? Vai ficar elegante e vai ficar fresco, né? Porque não necessariamente eu preciso fugir, né, das cores escuras ou fugir de outros pontos que eu falei. Para look fresco do verão, então só vou usar a cor clara. Tem gente que só usa preto, né? E se ela quer usar preto no verão e ela transpira, qual é o cuidado que ela precisa ter, né? Ela precisa olhar as características da etiqueta, da composição daquele tecido. Porque ela pode continuar usando preto no verão? Pode. Cada um escolhe o que quer usar. Tem, né, quem sou eu para dizer que não dá para usar preto no verão? Mas é o que eu te falei para vocês. As cores claras, elas têm mais essa característica de frescor, porque ela tem a refração, né? Ela não absorve o calor. Então ela é mais interessante nesse sentido. Certo? Mais alguém tem alguma perguntinha? Senão eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer a participação e a presença de todas vocês. Vou tentar deixar essa live salva no feed. Então, se você perdeu alguma parte e eu conseguir salvar, você vai conseguir assistir. Que mais? Toda segunda a gente tem um tema bem legal para falar. Eu não sei ainda qual vai ser o tema da próxima segunda. Eu sempre aceito sugestões, né? O que a maioria quer ouvir, eu tô sempre disposta a falar. Espero ter ajudado vocês que tem lojas de roupa feminina, trabalha com acessórios. Tenho 46 anos, sou muito básica, tenho dificuldade de sair do óbvio, muito básica. Como sair do óbvio? Wanda, isso pode ser um tema de uma live, tá? Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, né? Dessa questão de sair do óbvio, né? De deixar o look básico mais interessante. Vou anotar aqui. Quem sabe a gente fala disso na próxima live, tá bom? Porque a gente vai fugir muito, muito, muito. A gente tem muitos elementos também para pensar, para sair um pouquinho disso. Tem até os colares aqui que a Neuza tá falando, né? Tem muita coisa para pensar, certo? Eu vou anotar aqui e a gente vai falando mais sobre isso nos próximos dias. Meninas, beijo, ótima noite, muito obrigada.